Bom dia, senhor Diego Fernandes Dedos. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Antes de iniciar seu interrogatório, o senhor tem direito de conversar com o seu advogado de forma reservada. O senhor já conversou com ele antes? Já conversei. Então tá. Eu vou fazer duas formas de pergunta aqui. A primeira é relativa à vida pessoal do senhor, tá? E a segunda com relação aos fatos ocorridos naquele dia. Sim. Esse é o momento que o senhor tem para dizer o que o senhor, todas as argumentações a respeito do que ocorreram, né? E todas as matérias de defesa que o senhor queira alegar em seu proveito, tá? Sim. Mas, e se o senhor confessar, tem ainda a possibilidade de incidir a diminuição de pena para o senhor, que é uma atenuante prevista no Código Penal, tá? Sim. Eu já estou falando toda a verdade, até então que eu fui me entregar, né, também. Então tá. Mas o senhor também, eu tenho que advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e não responder nenhuma das perguntas, o que não pode ser utilizado em prejuízo do senhor, tá? Se o senhor quiser ficar em silêncio, ninguém vai poder chegar e dizer eu presumi que o senhor praticou o crime em razão disso, tá bom? Eu vou falar. Mas se o senhor confessar, daí tem uma atenuante prevista no Código Penal, tá Sim. bom? Eu vou fazer umas perguntas de caráter pessoal para o senhor. Sim. Qual que é o nome completo do senhor? Diego Fernando Debos, Estado civil, solteiro, profissão, pintor. quais são os seus pais, o nome dos seus pais? Marlene Debos, Data de nascimento, 17/6/89. qual que era o endereço do senhor? Rua do Céu, 153, São Mateus. Você morava com quem? Com minha avó e com meu avô. Qual que é o nome deles? Adelma Zastro e Estevão Mocfa Filho. Qual que era o meio de vida do senhor? Com que o senhor sobrevivia? O senhor tinha carteira assinada? Trabalhava com quem? Autônomo. Autônomo? Eu estava um tempinho antes de começar o autônomo de novo, já trabalhei uns anos atrás de pintura, eu abandonei a pintura, fui trabalhar de carteira assinada. Daí logo depois do meio ano por aí, daí eu segui na pintura de novo. Daí eu estava autônomo, frio, né? Tá. Até que série o senhor estudou? Até sexta série. O senhor possui alguma doença? Faz uso de medicamentos? Não. Não. Faz uso de bebida alcoólica ou drogas? Socialmente, bebida alcoólica. Tá. Sexta, sábado, domingo, assim, mais final de semana. Tá. Drogas não. Não. Possui filhos? Sim. Qual que é o nome? Idade e com quem cuida deles? É a Thaís Yasmin. Ela tem 10 anos. É a minha ex-mulher já. Não é com essa moça que entrou antes, é a outra já. É de anos atrás, né? Então a gente está separado. Já foi preso ou processado anteriormente? Eu fui preso uma vez Por? por tráfico de droga. Condenado? Condenado. Cumpriu pena? Cumpri. Paguei tudo certinho, nunca. Então tá. Então esse é o momento do senhor falar sobre os fatos. Agora eu vou fazer a leitura da denúncia, tá? Que o Ministério Público imputa os fatos do senhor, daí depois o senhor pode relatar o que o senhor deseja, tá bom? Sim. Ok. No dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 3h25, em frente à residência situada na Rua do Carvalho, número 54, bairro São Mateus, nessa cidade comarca de Marechal Cândido Rondon, o denunciado Diego Fernando Debos, agindo com consciência e manifesta vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, que não foi apreendido, efetuou diversos disparos contra a vítima Lua Felipe Drey, que foi atingida pelo menos 5 vezes, sendo uma vez na região supraclavicular esquerda, outra na região escapular esquerda e outra na região lombar esquerda, além de outras 2 vezes no dorso, de forma tangencial, disparos esses que provocaram na vítima as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia, as quais causaram hemotórax, ferida cardíaca e ferida pulmonar, o que foi a causa efetiva da morte de Luan Felipe Drey. Consta nos autos que, naquela noite, o denunciado, sua namorada Tainara Carolina Gomes Arendt, a vítima, e outros amigos estavam reunidos na residência de um deles, que seria o Douglas Jair Fraves, no endereço mencionado acima. Consta dos autos que o denunciado Diego Fernando Debos cometeu o homicídio logo que ele, sua namorada e a vítima saíram da casa. O denunciado praticou o homicídio por motivo fútil, ou seja, porque, no seu entender, durante o tempo que estiveram se confraternizando na casa, a vítima teria ficado se insinuando para sua namorada Tainara, olhando com jeito provocador para ela e dando piscadas. O denunciado também praticou o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa, uma vez que sacou a arma que trazia escondida em sua cintura e deu um pino, sem que a vítima esperasse ter todo o espaço. Fato 2. Desde o mês de setembro de 2019 até o dia 21 de dezembro de 2019, nessa cidade comarca de Marechal Cândido Rondon, o denunciado Diego Fernando Debos, com consciência e vontade, portava, trazia consigo, transportava e mantinha sob sua guarda, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo tipo revólver, que foi utilizada para a prática do homicídio acima descrito, sendo a arma de fogo de uso permitido por força do artigo 17 do Decreto 3.665/2000 e com potencialidade lesiva. Tá? São esses fatos imputados ao senhor.
Esse é o momento que o senhor tem para dizer. O que o senhor gostaria de alegar sobre esse? Então, começo de história... Pode falar mais próximo, Diego? Fala mais próximo e mais alto, tá bom? Começo de história, nós estávamos em casa, né? Eu e minha ex-namorada, né? Minha namorada, a Tainara. Nós estávamos em casa, no final de semana tranquilo, eu não queria sair aquele dia. Daí ela começou a teimar e começar a querer fazer sobrancelha. Eu falei, não amor, vamos esperar mais um dia, o Natal está perto, vai ter que fazer de novo, já daqui 4 dias. Daí ela falou, não, vamos lá, a Gislane está disponível. E nós já conhecíamos o Douglas e a Gislane. Eu morava ali mesmo, eu só ia na Tainara, eu morava no São Mateus mesmo. Daí, como era perto, já conhecia eles, daí nós acabou indo lá, mas eu não queria. Eu até cheguei quase a discutir com ela, porque eu não queria ir, vamos ficar em casa de boa. Falei pra ela, vamos ficar aqui bebendo aqui por casa mesmo. Daí até que eu concordei em ir. Daí beleza, nós foi lá, eu acho que 9 horas, 9 e pouco, já era tarde, até por isso que eu também não queria ir, né? Era tarde já. Daí beleza. Daí eu queria sair para ir para casa, né? Eu morava logo para baixo, ali no mesmo bairro. Daí o Douglas falou, não, mas fica aí, né? Eu tenho uma caixinha de cerveja para nós tomar. Eu falei, será? Mas não estou muito afim de beber, né? Na verdade eu não gosto de beber cerveja, eu tinha cerveja, né? Eu gosto mais da parte do destilado. Eu falei, vou ficar aqui então. Eu queria ir embora até que ela terminasse, eu ia vir pegar ela depois, né? Para não ficar ali olhando as mães fazer a unha, a sobrancelha, né? Daí eu concordei em ficar, e fiquemos ali. Daí, naquele momento eu não lembro certo se aquele gordinho que estava aqui antes, o Elias, acho que ele estava lá já. Mas tinha mais duas pessoas, tinha a filha do dono lá e a filha desse rapaz aí também. Estava no meio, até, então eu não lembro certo se ele já estava lá, né? Mas eram em 5 pessoas. Daí nós começamos a beber, eu e Douglas que bebia mais cerveja. Depois mais tarde nós pegamos 1 litro de conhaque para tomar, eles foram buscar, né? Daí mais tarde veio o Luan, meio por último ou penúltimo, não lembro certo. Daí, beleza, né? Eu não conhecia ele, uma vez eu tinha visto ele, em uma conveniência ali perto. Conhecer mesmo assim, eu não conhecia ele, assim, de ser amigo dele e tal, né? De ter, tipo, intimidade, essas coisas. Daí, beleza. Daí depois ele começou, tipo, tá em cima dela, assim, eu achei até que eu tava vendo coisa, né? Ele dava umas piscadas pra ela e puxava assunto com ela. Eu pensei, esse cara aí tá estranho, né? Daí nós bebendo, até então eu não levei na maldade, né? Daí beleza. Daí depois ele puxou a cadeira mais perto, assim, na minha namorada, e ele se aproximou dela. Tipo, queria conversar, puxar mais assunto, bater mais papo, né? E eu tava trocando ideia ali com o Douglas e o Elias, que estavam no sofá. E a mulher dele tava pro lado dela, assim, na minha namorada, e fazendo a unha dela. Daí foi isso que aconteceu aí. E eu fui no banheiro também uma hora, com minha namorada, ele veio atrás. Eu lembro disso também, ele veio atrás. Daí eu não entendi por que ele veio atrás. Ele falou, nossa Tainara, você tá igualzinha que nem nas antigas, você não mudou nada até hoje. Daí eu já vi que ele tava dando em cima mesmo da minha namorada. Até então, antes eu achei que eu tava vendo coisa, mas dali eu comecei a prestar atenção, que realmente ele tava de sacanagem, né? Eu, tipo, me senti meio constrangido, não achei legal aquilo ali, né? Daí beleza, e foi continuando com aquilo ali. Depois voltei a sentar no sofá, ele tava de frente, assim, praticamente pertinho, né? Quase de frente comigo, e puxava bastante assunto com ela. Daí teve uma hora que eu cheguei na Gislane e falei pra ela, tem como chegar nele e pedir pra ele se retirar? Ou eu vou me retirar, porque nós foi convidado, na verdade, para ir lá, para fazer a unha da minha namorada. Eu era convidado. Ele ali, eu não sei se ele foi convidado para ir lá. Até perguntei na hora que ele entrou dentro de casa, e Douglas, você conhece esse rapaz? Não, eu conheço, só que eu não chamei para vir aqui. Daí a Gislane teve um momento que ela foi falar com ele. E eu também uma hora chamei a atenção dele, na hora que eu fui na mesa fazer uma bebida lá, mais um copo de bebida, né, que depois da cerveja nós começamos a beber destilado. Já tava meio chapado também, porque só eu e o Douglas bebia e o Elias, as mães não bebiam muito, não conseguem acompanhar a mãe.
Daí depois eu peguei mais um litrão, daí eu fui lá fazer a escola de bebida. Daí que eu falei pra ele, ó, você acha que eu não tô vendo o que você tá fazendo? Ô, vai que isso aí, né? Tenha mais respeito, é minha senhora. Daí ele falou, não, eu não tô fazendo nada. Eu falei, eu tô vendo o que você tá fazendo. Daí beleza. Naquele momento ali eu voltei pro sofá e daí ele já ficou com uma cara diferente pra mim também, né? Que ele viu que eu tava vendo o que ele tava fazendo. E ele falou que queria ficar ali, não queria ir embora. Naquele momento que a Gislaine chegou e falou para ele se retirar. Eu ouvi ele falar, não, vou ficar sentado aqui, de boa. Daí depois eu cheguei na Gislaine e falei, olha Gislaine, se você pedir mais uma vez para ele e ele não for, eu que vou me retirar. Porque minha namorada até então, ela tinha falado para mim também, amor, eu vou ir para casa. Ela também estava vendo o que estava acontecendo ali, não estava legal, né? Eu vi ele passar a mão na perna dela, até eu não vi bem certo se ele passou a mão no peito da mulher dele uma hora quando eles estavam conversando também. Mas eu também estava chapado, todo mundo estava bebendo, né? Eu não sei dizer certo o meu, tipo, como é que eu estava aquele dia, mas eu estava chapado, nós tínhamos bebido algo já. E ele também, talvez ele fez aquilo ali, não sei se foi por querer ou por causa da bebida, né? Mas eu vi meio que de relance, passou a mão assim nela, assim do lado, né? Daí depois eu me retirei. Na Gislaine. Na Gislaine, teve uma hora que eu vi ele meio que passou a mão do lado assim. Meio que se fez assim pra querer passar a mão nela, entendeu? Daí até que eu falei, eu vou embora, vamos amor. Peguei na mão dela, ela falou, vamos. Eu falei, boa noite, Douglinha. Boa noite, Gislaine, eu vou ir pra casa. Tá tarde já, né? Daí na hora que eu tava saindo na porta assim, o Luan falou, mas fica mais um pouco. Daí eu falei, não, eu vou ir pra casa, fica você aí. Falei meio bravo assim, né, um pouco, né, não muito, meio um pouco mais alterado, porque eu já não gostei. Eu tava indo embora para evitar qualquer problema dele, ele pediu para mim ficar ali, para que ele queria que eu ficasse ali. Daí beleza, o portão tava fechado, cheguei até no portão, abri o portão, fui até no meu carro. Na hora que eu puxei o trinco da porta do carro, que eu abri a porta, eu escutei uma voz de alguém chamando, ô, espera aí. Falando assim, eu olhei para trás, olhei na calçada da casa assim, uns 2 metros da porta, assim, uma parte mais alta do piso ali, para que desce mais para baixo, começar um outro piso. Ele tava ali, ele falou, espera aí. Daí ele falou, chega aí um pouco. Daí naquele momento eu ia entrar no carro já. Daí naquela hora que ele falou, chega aí um pouco, eu pensei, ixi, esse cara tá querendo uma coisa, uma maldade comigo, né? Pensei, né? Vou conversar comigo, pedir desculpa alguma coisa, mas até então eu não conhecia ele, não sei do que ele é capaz, eu só vi ele uma vez na conveniência. Daí eu peguei meu revólver, que eu tinha um revólver 22, estava do lado do banco, assim, entre a porta e o banco, desse lado aqui, esquerdo, né, tem uma canaletinha ali que sobra um espaço, estava ali, e eu peguei sem minha namorada ver, eu acho que ela nem viu, na verdade, eu cuidei pra ela não ver, não sei se ela viu, ela estava mexendo no celular dela. Daí eu coloquei na cintura, disfarçado assim, coloquei rápido na cintura. E o Luan também não tinha visto, porque eu estava atrás da porta, entre o meio da porta para entrar no carro ali. Daí eu fui na direção dele, até no portão, para ver o que ele tinha para falar, né? Se ele ia pedir desculpa, alguma coisa, se redimir. Daí ele veio falando, né? Lá da área ele veio saindo, assim, na hora que eu fui ele veio também. Então, tem alguma coisa que você não gostou? Se não tem alguma coisa que você não gostou, vamos resolver agora. Daí ele chegou até no portão e abriu o portão já naquele momento ali, que ele terminou de falar isso. Daí eu falei, não tem nada para resolver com você, eu só quero ir para casa. Daí foi ali que ele me deu um empurrão, ele me chamou de bosta, falou, seu bosta, e me empurrou assim, não muito forte. Mas eu tentei bater os braços dele assim, para tirar o braço dele de mim, né? Daí ele veio e me empurrou mais uma vez, daí ali que eu caí. Tinha um meio fio atrás, ele estava em cima da calçada, tá uns 2 metros e pouco, por aí, do portão. Daí foi a hora que eu pisei para trás, que ele me empurrou forte e eu caí. Tinha um degrau do meio fio ali, com asfalto. Daí na hora que eu estava se levantando, ele falou, a última coisa que ele falou, eu vou acabar com você, alemãozinho. Pra mim aquilo ali foi tipo a mesma coisa que ele falar, eu vou te matar, eu não sei do que ele é capaz. E ele levou a mão na cintura. Não sei se ele queria que eu corresse, por que ele fez aquilo ali, não sei também se ele estava armado, eu não vi, mas como eu já estava com a arma na cintura, eu não esperei nenhuma outra reação.
Ele levou a mão na cintura assim, até eu achei que eu ia levar tiro, porque levou a mão na cintura, pra mim o cara tá armado, né? Daí eu só coloquei a mão na frente assim, levei a arma na direção dele e atirei. Virei a cara assim um pouco, né? E atirei. Eu lembro que eu dei 4 ou 5 disparos. Daí na hora que eu parei de atirar, eu olhei, ele tava correndo. Ele já entrou no portão assim, na direção do portão pertinho dele, assim, tá uns 2 metros por aí. Entrou e tava correndo, né? Até achei que eu tinha errado os tiros. Porque minha intenção não foi nenhuma, não tinha maldade nenhuma contra ele, de querer matar ele ou atirar. Eu só atirei nele naquele momento porque ele não me deixou outra opção, assim. Ele falou, eu vou acabar com você, Lemanzinha. Pra mim aquilo ali foi... Eu fiquei em choque, assustado. Passou até a brisa da bebida na hora. E daí dali eu corri pro carro e fugi. É o que eu queria na hora, só pensei nisso. Eu fiquei em choque, nunca tinha feito mal pra ninguém. Eu não sou nem de brigar. Quando eu tô num lugar assim, já vi brigas acontecer perto de mim, eu pego e saio até fora. Até então, porque eu fui embora, né? Eu acho que se eu tivesse na intenção de querer matar mesmo, a arma tava no carro, seria fácil. Ou eu ia fazer um negócio bem planejado, eu ia entrar lá dentro, talvez e matar ele lá dentro já. Ou eu ia guardar pra mim, ser mais frio e fosse matar longe de alguém, fazer bem feito, né? Tipo assim, no meu pensamento, se eu tivesse maldade, né? Daí eu fugi. Daí dali eu fui lá pra baixo pro Joanópolis, deixei meu carro umas 2 quadras, eu acho, virando ali, não sei se o senhor conhece ali, é perto de uma creche, virando uma reserva, na frente da creche tem uma reserva, um mato. Deixei meio longe do mato no meu carro e entrei no mato. Daí eu fiquei até perdido no mato, andei até em círculo, perdi a arma, cheguei a perder a minha carteira, perdi o celular também. Eu fiquei até na chuva, até que quando começou a chover, daí eu procurei sair do mato. Eu achei até que a polícia estava vindo atrás de mim, eu olhava assim, meio tentando buscar uma claridade assim, para enxergar se tinha alguém mesmo atrás de mim. Parecia que eu estava vendo gente vindo atrás de mim, não sei se era porque eu estava em choque, muito assustado. Dizem que no dia a polícia não estava na hora atrás de mim, né? Talvez era porque eu estava em choque mesmo. Daí dali, depois de umas 2 horas, eu fiquei umas 2 horas por aí, eu acho, dentro do mato. Dali eu fui lá para Iguiporã. Daí eu fui procurar um conhecido meu que um tempo atrás eu conheci no baile lá em Iguiporã, quando eu fui no baile. E nós tínhamos ido no final do baile na casa desse rapaz. 2 vezes eu tinha ido lá, não lembro certo onde é que é. Nesse dia estava tão em choque que eu acabei nem achando onde é que era lá. Eu fui até no finalzinho da vila, pro lado esquerdo, assim, eu virei para dentro. Tem um senhor até que estava acordado numa casa, tinha luz lá. Daí eu perguntei sobre o under. Daí ele falou, não, aqui não tem nenhum under. Daí eu falei, beleza então, senhor, eu vou tentar dar uma procurada para ver se eu acho. Era tarde, final de semana, muitas pessoas ficam acordadas até tarde, né? Daí, só naquela casa que tinha luz também, daí ali que eu parei e perguntei. Daí eu vi que não ia achar esse rapaz que eu estava procurando. Eu queria ficar escondido em algum lugar, né? Com medo, em choque, não sabia o que fazer. Daí dali eu tomei rumo de volta para Marechal e abandonei meu carro ali no São Francisco, não, perto da rodoviária Ana Paula, ali no Ana Paula, na rua da Princesa dos Campos, por ali para trás. Daí eu fui até perto da rodoviária e consegui um Uber. Eu fui de Uber para Toledo. Daí eu fiquei em 2 hotéis ali em Toledo. Fiquei um dia num hotel na saída de Toledo, por ali, não sei certo lugar, era perto de uma avenida. Daí depois, 3 dias que eu lembro, ali do lado da rodoviária. Daí depois dali, eu fui para Marechal. Daí eu fiquei mais uns 3 dias ali escondido em Marechal, 4 dias. Daí eu procurei um advogado para me apresentar com ele. E seria isso a história. É tudo o que aconteceu no dia. Então tá. Eu vou passar a palavra para o representante do Ministério Público, vai fazer algumas perguntas, tá? Eu peço que você continue olhando para frente e respondendo próximo ao microfone. Sim. E depois a sua defesa vai fazer algumas perguntas também. Tá bom? Tá bom. Com a palavra ao representante do Ministério Público. Obrigado, senhor. Diego, bom dia. Bom dia. Vamos começar por essa arma aí. O que você estava fazendo com essa arma lá no carro? Eu estava para a minha proteção, senhor. Um tempo atrás, uns 7 meses atrás, por aí,
eu tinha brigado com um rapaz. Eu não, na verdade, ele que veio procurar assunto comigo era por causa de uma moça lá. Eu fui pedir uma bicicleta emprestada, eu falei, ô, você empresta essa magrela para ir para casa? Eu acho que ele entendeu outra coisa. Ele achou que eu tava falando da namorada dele, eu não sei se era namorada mesmo. Tinha uma moça do lado desse rapaz. Daí ele veio a me agredir e ele falou que ia me pegar. Dali eu xispei pra casa, xispei embora, eu fugi, né? Não sei se o cara tá armado, ele queria me pegar na sequência, ou que dia, ele não falou se era sequência, ele só falou que ia me pegar. E ele chegou a me dar um soco também, eu levei um soco dele. Aquele dia nós estávamos bebendo, era a festa de um aniversário. Se não me engano era dele mesmo. Eu fui convidado pelo um outro amigo dele, nem por ele não era, mas eu conhecia ele, né? Daí o cara ficou enciumado, então, por isso você comprou essa arma. Sim, daí uns 2 meses depois, ou 3 meses por aí, eu consegui guardar um dinheiro, daí eu comprei essa arma lá em Guaíra. Paguei na loja? Comprou na loja? Não. Com autorização da Polícia Federal? Não. Comprei ilegal mesmo. Ilegal? Comprei de um rapaz lá, né? Que rapaz? Um tal de Gordinho, só isso que eu lembro. Me indicaram um cara. Gordinho não é nome? Não, mas eu conheci como Gordinho, não sei o nome. Geralmente essas pessoas que vendem essas coisas não falam nome. Como é que você conheceu ele? Conheci por outro rapaz. Que rapaz? Um outro amigo meu. Que amigo? Isso já não posso informar, senhor, porque já me complica daí se eu informar nome de segundos. Mas é amigo seu? Ele falou que sabia isso. Esse outro amigo meu sabia que tinha um rapaz lá em tal lugar, se eu fosse lá, eu conseguiria alguma coisa. Eu tentei achar na cidade e não consegui. Daí eu comprei dele, paguei R$1.500. Você ficou assim, então, preocupado a ponto de sair buscando, seja na rua, seja com traficante de arma? Não, mas eu fiquei preocupado, na minha defesa, assim, cuidar da minha vida, porque o rapaz lá que brigou comigo, eu fiquei sabendo que ele era treta, era complicado, cara, entendeu? Não era de brincadeira, não. Ele tinha altos BO até, fiquei sabendo, entendeu? Ele já tentaram matar ele também, já. E ele tentou matar umas pessoas. Daí era uma pessoa perigosa pra mim, eu fiquei com medo. Ou se eu não fosse comprar essa arma, eu tinha que sair da cidade. Sair dali, morar em outro lugar. Porque sair de casa, cuidando pros dois lados, não tem como nem viver desse jeito. Daí, pelo menos uma arma ali, eu tava um pouco protegido. Não sei quando que você comprou a arma? Foi quando? Foi uns 4 meses antes desse fato que aconteceu por último agora. Você ficava andando com ela pra cima e pra baixo, então? Não sempre. Você acabou de falar que não dava pra sair de casa olhando pros lados? Mas não sempre, porque tem vezes que eu ficava até meio assim, pensava, nem vou levar, né, hoje. Mas no dia que parece que a gente sente um negócio ruim às vezes, assim, dá uma impressão. Quando eu ficaria mais tarde pra rua, eu levava a arma assim, no carro, né? Quando eu ficaria... Essa arma você estava lá com ela lá no dia da confusão com o Luan? Então você não tinha levado ela para matar o Luan? Não, eu jamais. Uma vez eu tinha visto... Você usou ela para matar o Luan, mas em princípio é porque você usava essa arma de vez em quando. Você andava com ela para cima e para baixo ao longo desses 4 meses desde que você comprou a arma. Não sempre, como eu falei pro senhor. Mas eventualmente você que andava com ela. naquele dia nós ia ficar lá, não sei até que hora nós ia ficar. Daí eu acabei levando ela no carro, mas jamais eu sabia quem queria estar lá na casa. Até então que eu fui Mas lá... isso é importante você esclarecer? Como? É importante que, já que você está falando, isso até certamente será usado a seu favor, já que você está confessando o crime de porte de arma. Sim, até... Você não levou essa arma para matar o Luan. Você utilizou ela porque ela estava ali contigo, já que você andava com ela em várias ocasiões. Sim, jamais eu tinha maldade de chegar e sair matando alguém, assim, jamais, senhor. Só para minha defesa mesmo. Eu não sou nem de briga, que nem eu falei. Eu evito briga, pode procurar saber. Eu cometi um erro no passado, sim.
cometi um tráfico. Você estava até cumprindo pena, né? Na verdade, faltava. Você falou aí que já tinha cumprido tudo, não tinha não, né? Você acho que você não me 9 anos. Não, mas fechado eu cumpri tudo, eu digo, mas faltava acho que um mês. Fechado, mas você estava cumprindo ainda no aberto, no semi-aberto, você ainda estava cumprindo pena quando você matou o Luan. Sim, parecia que tinha um mês para assinar. Na verdade, ele ainda estava cumprindo pena quando matou o Luan e quando comprou essa arma também. Mesmo sabendo que você tinha que andar muito na linha, você comprou a arma e utilizou ela para matar o Luan, quando ainda estava cumprindo pena. Eu estava cumprindo pena. Você sim. sabia disso? Sim. Você não ficou preocupado que isso pudesse dar ruim para você, não? Não, fiquei preocupado. Mas mesmo assim você... Mas como eu não era de ficar indo em bar, boteco, esses lugares, eu não sou de ir nesses lugares. Você acabou de falar que meses antes você tinha ido numa festa e você podia usar a magrela lá do cara aí? Sim, mas isso era sim, mas isso não era bar, nenhum lugar, era um salão alugado para uma festa de aniversário, negócios assim que sem maldade nenhuma. Mas tinha uma festa de aniversário onde o pessoal bebe, não? Sim, mas tinha crianças também e tal. Daí depois nós estávamos lá pra fora, era do lado de um campo, assim, do lado do salão tinha um campo, era num banco, assim, tava conversando. Entendi. Daí eu perguntei pro rapaz, né, que eu falei, se podia pegar a magrela, não sei também o que ele entendeu. Foi essa desavença ali, por isso que eu comprei a arma. Entendi. Agora vamos voltar agora pro dia 20 de dezembro lá de 2019. 21. Você já estava lá, quer dizer, você e a Tainara chegaram lá antes do pessoal, né? Sim, só que eu falei antes, eu não lembro se o Elias já estava lá, parece que ele já estava lá depois, mais tarde que veio o Rodrigo, que eu conheço ele de vista, só porque ele trabalhou na Firmeza, também trabalhei lá na Firmeza um tempo, eu conheci ele de vista lá, assim, o Rodrigo e depois o Luan. E te incomodou? Basicamente, pelo que você está falando aí, era a conduta do Luan, que estava bêbado e estava enchendo lá o saco do pessoal, e especialmente da tua namorada lá, Tainara. Na verdade nem me incomodou muito, assim, não seria o fato de eu chegar e matar ele por causa disso, não. Que nem eu falei, se fosse eu querer matar ele mesmo por causa disso aí, de ciúme, eu iria lá no carro, pegar a arma, entrava lá e fazia o que tinha para fazer. Mas sim, chamei a atenção dele e tal, para ele se colocar no lugar dele, né? Então, porque você ficou com raiva, certamente você ficou com raiva. Eu tava mais... A ponto de você ter pedido pra ele, segura tua onda aí porque eu não tô gostando do jeito que você tá falando com a minha mulher. Eu fiquei mais... Você inclusive pediu pra Gislaine, pra ela mandar o cara embora. Sim, mas não seria bem dizer raiva, assim, eu fiquei mais constrangido, porque eu pensei, o cara dando em cima da minha namorada, todo mundo vendo, e eu tenho que ficar quieto, né? Pelo menos então... Você se sentiu ferido no teu orgulho. Eu não sei usar certa palavra, eu acho que seria ofendido. Eu fiquei constrangido, assim, né, cara? Eu me senti ruim, me senti mal dos outros ver isso acontecer e eu não fazer nada, né? Daí eu pensei... Você ficou chateado, tô tentando interpretar o que você está falando aí, você ficou constrangido. Sim. Mas pelo que você está falando aí, então a tua preocupação também era com a tua reputação diante dos outros lá, afinal, por isso que eu fui embora, sim, porque não tava legal, né? Eu vendo o que estava acontecendo e eu ficar ali, tipo, aturando aquilo ali, tem que engolir, passar vergonha. Na verdade, foi uma vergonha um pouco, assim, até. Um envergonhado. Isso. E aí, então, você e a Tainara resolveram sair. Mas antes de sair, o que exatamente o Luan fez que estava te deixando envergonhado? Ele dá umas... Você viu, a Tainara falou aqui, a Gislaine também falou que ele, em princípio, estava chamando dela de Thay. Sim, ele chamou às vezes. Aí você falou pra eu, Thay, só eu posso chamar, você não. Sim, uma hora eu falei, porque várias vezes ele estava tão íntimo com ela e chegou, eu vi que ele encostou a mão na perna dela, passou a mão na perna, assim, pra cima do joelho. Na perna ela falou que ele não passou. Eu vi que ele passou. Você viu ela falando aqui agora, ela falou que ele não passou a mão na perna dela, falou que encostou, relou a mão dela no braço. Sim, não sei se ela lembra, mas eu vi que ele passou assim, mas não foi de pegar firme assim e tal, ele passou. Foi de apalpar? Não, apalpar não. Maliciosamente, pelo que você está falando. Aí já não sei, porque, que nem eu falei, ele estava bebendo, eu estava bebendo também, não sei a maldade dele, se ele tinha realmente uma maldade ali de querer fazer. Depois, Você até comentou também que ele teria
feito algo parecido com a Gislaine, a dona da casa. Sim, passou a mão nela, meio que relando assim. E não passou pela tua cabeça, já que ele estava enchendo o saco da Tainara, enchendo também o saco da Gislaine, que ele estava ali enchendo o saco dos outros porque estava chapado? Ah, passou. Assim, tipo, mas eu também vamos tentar tava. aqui, a gente está tentando reviver, né? Mais Sim. difícil que seja aquela cena. Não chegou a passar na tua cabeça, pô, esse cara tá chapado, deixa esse xarope aí. Mas vou então, vazar. sim, passou. É por isso que eu fui embora até, porque se eu tinha uma maldade mesmo com ele, Sim. eu iria ter feito ali dentro. Mas aí eu te mesmo, pergunto, coisa. aí você foi embora, você fez muito bem, inclusive, se foi isso que você está falando. Devia aí, ter de ir ido embora, antes, já que o eu cara acho, tá aqui né? enchendo o saco. Aí ele foi lá falar contigo. Provavelmente, né, ele não está aqui para esclarecer. Sim, ele veio falando. Provavelmente ele foi lá falar contigo, ô, por que tá indo embora, meu? Ele veio falando brabo já. Ele falou, ô, espera aí, mas já. Ele gritou pra você? Não gritou, nem falou muito baixo, mas num tom mais diferente, assim, né? Ô, espera aí. E aí o que você fez? Daí eu olhei, eu vi que era ele, daí ele falou, chega aí um pouco. Daí foi aonde eu peguei a arma. No momento que eu peguei a arma, coloquei na Isso eu te pergunto, cintura. por que você pegou a arma? Então, de medo, porque Medo de quê? ele tava vindo atrás de mim, eu evitei o problema. Você Ele viu veio- ele armado em algum momento? Ele fez menção de estar armado no período que vocês estavam juntos ali na casa? Ele chegou a dar uma de valentão? Não, ele não veio pra cima de mim lá dentro em momento nenhum. E fora também? Mas ele tava com Fora a ele cara- foi lá falar contigo, ô, espera aí, vamos conversar. Ele não Por falou. que você pegou a arma? Ele não falou, vamos conversar, ele falou. Você acabou de falar isso. Não, ele me chamou, ele falou, espera aí um pouco. Uhum. Daí ele falou, chega aí. Chega aí. Daí eu achei que ele queria conversar comigo. E aí? Ele queria pedir desculpa, alguma coisa, né, Pode cara? ser. Ou vir pra cima de mim, fazer alguma coisa comigo. Eu não sabia o que realmente ele queria. Porque e outra, ele dá dois de mim e ele tava provocando daquele jeito. Eu achei que pra fazer isso aí já, pra vir me agredir, pra me bater. Eu Mas achei ele que em algum momento mostrou pra você uma arma ou ele partiu pra cima de você pra bater em você? ali fora ele me empurrou assim, duas vezes, e depois que eu me levantei ele falou, vou acabar com você, Leãozinho, pela segunda vez que ele me empurrou. Daí foi ali que eu saquei da arma, que ele tinha colocado a arma na cintura. Assim que ele terminou de falar, ele levou a mão na cintura. E Ele aí, falou, exato, aí, qual foi a tua reação? Já que você que é o único que está falando que ele levou a mão na cintura. sim. E o que você fez? Daí assim que ele levou a mão na cintura, que ele falou que ele tinha pra falar, ele falou, eu vou acabar com você, Leãozinho. Ele levou a mão na cintura. Pra mim foi tipo a mesma coisa que ele falar, eu vou te matar. Daí Mas ele não falou que ia te matar. não falou que ia me matar, mas falou que eu vou acabar com você, Leãozinho. E levou a mão na cintura. E aí? Pra mim foi a mesma coisa. Daí foi que eu tirei a arma, apontei pra ele, coloquei a mão assim e atirei. Porque eu fiquei com medo, que eu também, às vezes ele batia, não sei o que ele ia tirar da cintura ali, né? E como a minha arma era fraca, eu achei que Aí tu não deu um seria tiro, uma... aí tu deu um tiro então na direção dele e aí você foi embora? eu dei os tiros na direção Não, dele. calma. Você deu um tiro na direção dele. Sim. E aí foi embora? Não. Ele? Você e ele, o que vocês fizeram? Não, eu atirei primeiro, que foi os 5 tiros, né? Na hora que eu olhei, ele tá... Peraí, então explica direito. Você não deu um tiro. Não, não foi um tiro, foi 5 tiros, Não, né? você já deu 5 tiros um seguido do outro? Foi um em seguida do outro. Na hora que eu olhei, assim, tirei a mão da frente, eu baixei a arma, eu olhei, ele tava correndo para dentro do portão. Ele tava Você correndo. Daí eu achei até que eu tinha errado, né? Eu achei que eu errei, daí eu peguei, assustado com aqueles tiros ali, fiquei em choque, já tremendo, quase. Mas você que deu o tiro, como é que você ficou em choque, meu? Porque eu nunca tinha feito aquilo ali, senhor. Foi um negócio Pô, ali bicho, que... você anda armado 4 meses, pelo menos. Provavelmente mais do que isso. Aí você dá tiro, acerta um tiro, aí ele sai correndo pra dentro da casa, você continua atirando, foram 5 tiros que pegaram ele nas costas. Nas Não, costas. parece que você não continua foi. atirando nele. Foi E aí um você nas falou que costas. você que ficou assustado? Foi um tiro nas costas, parece. Acho que foi na hora que ele se você viu. quer discutir com os peritos? Tá aqui no laudo, não sei o que eu tô falando. Eu não sei. Pois que eu é, lembro. você devia ter estudado melhor Que o eu processo. lembro então. era 4 no peito, parece, e 1 nas costas. Não, meu, tudo pelas costas. Você falou que você... pela ordem só para mencionar que tem ferimento de entrada lá no laudo, lá, que demonstra que tem tiro pela frente. Então, doutor, o senhor não pode falar que foram todos pelas costas, entendeu? Porque senão o senhor induz a pensar que ele deu o tiro quando o pé estava de costas. Doutor, veja só.
Se Foi importante selecionar, se reportar o documento da maneira como ele está lá descrito. Se quiser eu faço, doutor. Mas ele também, alertando você mais uma vez, como o doutor Dionísio muito bem alertou no início, se você não quiser responder, fica tranquilo. Você tem o direito de não responder. Não, eu estou respondendo só a verdade, estou falando mas só eu estou falando, verdade, eu estou simplesmente reproduzindo o que está no laudo. Sim. Eu não mencionei o laudo, se quiser eu menciono. Quer que eu mencione? Qual que é a página, doutor? Por favor. Se eu não me engano, eu li também. Eu lembro que era 4 no peito e 1 nas costas. Até me perguntaram se eu vi na hora que eu tirei. O laudo com gráfico de lesão hepática no movimento 255-2. Sim, já que você está querendo esclarecer, é importante que esclareça. Mas se você também não quiser responder, é direito seu. Sim, talvez eu esteja errado, mas que eu... Mas é que você falou que deu tiro e você ficou transtornado, você ficou assustado. Porque até então que eu não olhei, né? Eu não olhei na hora que eu tirei. Porque eu fiquei em choque, que eu achei que eu que ia levar tiro, porque ele levou a mão na cintura, e daí eu coloquei a mão na frente Só que e atirei. assim, pela dinâmica, pelo que o laudo está, o laudo ele fala muita coisa. Ele não está aqui para falar, sim, mas ele na verdade é a prova da materialidade do crime. Uhum. E a sua leitura é de fundamental importância para a gente entender o que aconteceu no dia. E ele está gritando aqui na nossa cara que você deu tiros pelas costas dele. Ele foi atingido pelas costas. Como eu falei, está no movimento 255, está aqui inclusive no gráfico de gravidade de lesões, os disparos de arma de fogo. Só pela ordem, esse para o esclarecimento para os jurados a respeito do fato, né? O laudo também ele não evidencia, também nem sei se isso é possível, claro, dizer se os tiros foram desferidos nas costas primeiramente e depois pela frente, o que já não é presumível, né? Então, isso, doutor, mas isso daí vai ser discutido nos debates, as partes têm a oportunidade de mostrar, inclusive, o laudo para os jurados, tá? Ele está fazendo a pergunta com relação à disposição dos fatos pelo réu. Sim, com certeza, a gente só não pode se reportar como se todos os tiros fossem dados nas costas. Mas ele não. Ele já corrigiu, não foram, segundo o laudo, depois vocês conseguem demonstrar, tá, doutor? Sim. Obrigado. É que, na verdade, até esclarecendo a intervenção do diretor advogado, é que eu estou perguntando a partir do que o laudo está nos falando. E eu quero que ele esclareça justamente isso. Como é que foi a dinâmica? E qual foi o primeiro tiro desferido? Quais foram os outros? Porque fato é que foram 5 tiros. Então eu quero que você esclareça disso. Posso fazer a pergunta? Por favor. O que a acusação está dizendo é o seguinte, foram 5 tiros. Ele quer saber qual foi a dinâmica disso. Se você deu uns, daí como é que você deu os outros? Se a vítima estava de frente para você, estava de costas, estava correndo, estava vindo ao seu encalço. Ele quer saber que através de você, que era o único que estava lá, sim, que pode dizer o que aconteceu, como é que foi essa dinâmica dos fatos, tá? Sim. Qual foi o primeiro fato? Você lembra disso? O primeiro tiro? Como é que foram os tiros em sequência? Sim, eu lembro. Ele estava de frente para mim na hora que ele falou aquilo que eu vou acabar com você, Lemãozinho. Daí eu me levantei rápido e joguei a mão na minha frente assim e apontei a arma firme para ele e atirei um atrás do outro. Foi um tiro atrás do outro. Que nem eu falei, eu não vi. Se eu fosse mesmo ver, não ia tirar pelas costas, jamais. Matar alguém pelas costas. Isso é uma trairagem, mas eu acho assim. Que nem você falou que pegou. No dia que eu fui lá para... Mas é só um parênteses, Diego. Pelo que você está falando, você continuou atirando enquanto ele corria para dentro da casa. Talvez foi na hora que ele se virou para correr, porque não é uma arma de impacto, né? Uma arma fraca, assim. Você entende pelo vídeo de arma? Você entende de arma de fogo? Não, mas pelo que a gente vê, tipo assim, jornal, essas coisas, eu assisto bastante. Tipo assim, não que eu entenda, mas é pra ser uma arma fraca, né? Um 22. 22 é arma fraca? Não sei. Até então que chegou a matar ele, né? Eu não achei que nem que tinha acertado, quem dera matar ele. Mas eu tirei foi em seguida, os tiros. E aí foi tudo você em seguida. Bateu em retirada. E daí lá. Na hora que eu olhei ele estava correndo. Mas então, a última pergunta que eu te faço. Dentro da casa, ele teria feito isso. Ou seja, ficou enchendo o saco da tua mulher, você ficou incomodado. Eu fiquei constrangido. O que gerou a desavença entre vocês, em princípio, foi isso. Foi a conduta dele dentro da casa. Não é bem desavença, só atirei nele por fato dele me agredir e ter falado que ia acabar comigo. Ele não deixou outra opção para mim, não deixou outra escolha. Tipo, naquele momento, assim, eu poderia muito bem, se ele não fosse ter falado aquilo ali,
ter entrado no meu carro, trancado a porta do carro e ligado o carro e ter ido embora, né? Mas como ele falou no momento que ia acabar comigo, eu fiquei em choque naquele momento ali, não me deixou outra escolha. Se eu não tivesse com a arma, só me sobraria correr, só sobrava isso pra mim, eu ia correr, né? Porque eu não sei se ele ia atirar, já como ele falou que ia acabar comigo, ele levou a mão na cintura dele. Não sei se ele queria talvez fazer medo, por que ele fez aquilo, porque depois fiquei sabendo que ele não tinha arma nenhuma, não sei o que deu, ou se sumiu, se tinha mesmo ou não, eu não sei. Então tá bom. Obrigado, Diego, sem mais perguntas. Passa a palavra à defesa do acusado Diego Fernando Debos. Tem a palavra, doutor. Obrigado pela palavra, excelência. Diego, pela maneira como as coisas aconteceram ali no desenrolar dos fatos, né? Dá para dizer que o clima se modificou total, o clima pacífico que estava, vamos dizer assim, a confraternização de vocês se mudou quando a vítima, o Luan, chegou? Não logo exatamente assim, tão rápido, mas logo depois de um tempinho, sim, mudou. Nós estávamos assistindo televisão, que nem nós era conhecido lá, não tinha por que nós estar num clima ruim, né? Eu, a Gislaine, o Douglinhas e o outro rapaz lá, né? Outro rapaz eu conheço também só de vista, não chego a ser amigo dele, né? Mas nós estávamos tranquilo. Depois que mudou o clima, eu me senti ruim, né? Eu até insisti em ficar, né? Porque eu achei que ele ia parar com aquilo ali, né? Depois mais eu vi que ele não parou. Daí até por isso que eu pedi para me retirar, né? Eu falei que eu ia para casa, né? Daí para evitar essas coisas aí. Mas acabou acontecendo pior no final, coisa que eu nem esperava. Beleza. É o seguinte, você conseguiu perceber da situação que quando o Luan chegou, ele já de logo se interessou pelas mulheres da casa, no caso, né? Especialmente pela Tainara, foi isso, né? Ele chegou bem meio soltão, assim, sabe? Meio, parece que tinha intimidade com todo mundo. Entendi. Né? Eu também estava bebendo, todo mundo estava bebendo, não sei, cada um bebe de uma forma, às vezes um aguenta menos do que o outro, ou fica mais diferente do que o outro quando bebe, não sei. Tá. Mas eu nunca fiz essas coisas assim, eu posso beber, eu sou tranquilo na minha. Beleza, não tinha só você de homem ali, tinham mais dois rapazes, né? Isso, mais dois. O dono da casa. Sim. Mais três, então. Mais três. Tá. O único, então tinha mais homem bebendo ali, tá todo mundo bebendo. O único que foi mexer com as mulheres dos outros ali, no caso, na oportunidade lá, foi o Luan. Sim. Tá. Só ele, os outros não tinham boca pra nada, só conversava tranquilo, e mal conversava, estavam prestando atenção no filme também. Entendi. Então o Douglas é um cara muito tranquilo, assim, por ele não ia se manifestar sobre nada ali. Tanto que foi a Gislaine que mandou... Ele é tranquilo até demais, o tá. Douglas. Daí assim, então foi quem pediu pro Luan ir embora foi a Gislaine. Sim, a Gislaine que pediu. Certo. Ela fez isso mais uma vez? Sim. E o Luan não estava afim de ir? Não, ele falou, não, eu vou ficar aqui sentado, vou ficar de boa aqui. Tá, ele parecia estar sob efeito de alguma coisa, além do gole, além da bebida alcoólica. Você sabe, se já conheceu alguém que usou alguma substância, você sabe perceber se tinha alguma coisa? Eu não tenho certeza se ele tinha bebido demais, por isso que estava com os olhos vermelhos, ou talvez seria maconha, talvez, não sei, não tenho certeza. Eu também não conhecia ele, não sei o que ele usava, se usava alguma coisa ou não. Mas ele estava já diferente quando chegou, assim. Entendi, então ele chegou alterado, sem ser convidado ali, e logo começou a investir já contra a tua namorada ali, né? Convidado não foi mesmo, porque eu até perguntei, quem é esse rapaz? Parece que eu já vi ele. Você conhece ele? Não, eu conheço, só que eu não convidei ele. O Douglas falou, né? Exatamente, até a Gislaine mencionou no depoimento dela que ele não havia sido convidado, né? Sim. Mas para não ficar uma situação complicada, né? Enfim, ali na hora, vamos dizer assim, naquele calor do momento, você decidiu por ir embora. Você e a Tainara decidiram por ir embora, certo? E o Luan foi quem veio atrás. Sim, o Luan. Logo quando o Luan chegou, uma meia hora depois, eu já queria ir embora mais cedo. Mas aí o Douglas falou, não, fica mais, hoje é sábado, depois vão pegar mais um litrão. Daí eu falei, vocês querem embebedar mesmo, né? Eu falei brincando pra ele.
Ele falou, não, fica aí mais um pouco, deixa as unhas da tua mulher secar bem, né? Pra não encostar. Daí a Gislaine falou, não, é bom mesmo que fica um pouco, mas vocês que sabem. Daí eu falei, tá bom, vamos ficar então mais um pouco. Daí fomos ficando, até que foi acontecendo essas coisas aí. Então um pouco antes você já queria ir embora ali, por causa dessa situação que estava complicada ali, vamos dizer. Ele tinha começado, mas pouquinho tempo, assim, eu não di nem bola, né, naquele momento, mas eu já estava querendo ir embora. Na verdade, o combinado foi ela fazer a unha, a sobrancelha, mas ir para casa. Mas daí, como é final de semana, acabaram me convencendo a ficar lá. Daí eu concordei, fiquei. Certo, mas depois vocês pediram para a Gislaine para ela pedir para o Luan se retirar, porque ela era dona da casa, vamos dizer assim. Isso, por isso que eu pedi para ela primeiro. Daí uma hora eu lembro que eu pedi para ele, eu falei... você não acha melhor ir para casa? Ou senão eu vou ter que me retirar, porque eu sou convidado aqui, né? Daí ele falou, não, vou ficar de boa, foi mal qualquer coisa também, pá. Ficava desdobrando. E quanto mais foi passando o tempo, eu acredito que ele foi ficando mais bêbado, mais alterado lá no tempo. Eu acho que sim, porque daí depois ele nem bebeu muita cerveja com nós, ele pegou mais a parte já do destilado, quando ele chegou. Nós também estávamos meio que parando de beber cerveja já, nós tínhamos bebido 2 caixinhas de cerveja, daí fora o destilado depois. E eles queriam buscar mais 1 litro ainda depois. Entendi. Tá, você chegou no carro ali e percebendo, né, que ele tinha vindo atrás, você percebeu que ali poderia se desenrolar de outra forma. Por isso que você pegou a tua arma para eventual defesa? Sim, para qualquer coisa que acontecesse, algo contra a minha vida, eu poderia me proteger. E pareceu pelo fato de ele ir atrás de vocês ali, que ele estava buscando o problema? Parecia sim. Ele não estava satisfeito com aquilo ali, porque eu não conhecia ele de ser amigo e nada, assim, só de vista. Eu não sei por que ele estava vindo atrás, ele veio falando um pouco grosso, um pouco alterado, né? Que eu era para esperar, era para chegar lá, né, para falar com ele. Daí eu fui perto para ouvir, e daí eu falei para ele, eu não tinha nada para resolver com ele. Eu só queria ir para casa, é por isso que eu estava indo para casa. Só queria ir para casa. Daí foi que ele me deu o primeiro empurrão, me xingou, né? E a Tayana estava dentro do carro já então para você sair? Isso, estava dentro do carro. Ela foi primeiro na minha frente, né? Ela foi na minha frente, daí eu destravei o carro no controle, né? Daí ela entrou no carro primeiro. E eu estava um pouco longe indo do carro. Daí eu estava na direção do carro, para entrar no carro para ir para casa. Daí assim que eu cheguei na porta do carro, abri a porta, escutei ele me chamando, né? Eu espero aí. Ou seja, você já estava transtornado e constrangido pela situação lá dentro. Eu resolveu sair. Estava mais constrangido mesmo, tá. Até envergonhado. Resolveu sair. E Foi o Luan, a vítima, ainda foi atrás de você tentando tirar uma satisfação. Aí você achou que o negócio podia descambar para algo maior, tendo em vista alguma coisa assim, que o rapaz tinha bebido e tal. Por isso. Por uma também que ele estava bem alterado, já bem no final mesmo também. Eu também bebia, né, bastante, né? Eu não posso falar que eu não estava bebendo. Eu estava também com as pernas meio mole já. Ninguém é de ferro, né? Bebendo as bebidas. Mas daí ali que eu achei que ele podia querer coisa pior. E até que ele falou, né, que ia acabar comigo, não sei por que ele falou aquilo ali. E não me restou outra opção. Tá, então, ali. Vamos dizer assim, a agressão chegou a ser física, porque a Gislaine me fala que ela viu ele te empurrando, ele de fato empurrou então. Sim, me empurrou 2 vezes, na segunda vez eu caí forte para trás no chão. Daí eu fui ser levantado, daí que ele falou aquilo para mim, e daí ele botou a mão na cintura, e daí que eu atirei, só joguei a mão na frente assim, meio que virei o rosto um pouco pro lado, e atirei, um tiro foi um atrás do outro, assim. Entendi. Ou seja, depois de somada toda a situação, veio para cima e acabou que desferindo o tiro. Sim. Você mirou certinho para ver onde que você não queria acertar? Não cheguei certo. Eu joguei assim no rumo dele, né? No rumo dele, assim, na direção dele, reto meio que para ele, assim. Tu vê a pessoa aqui, jogar a arma reto nele, firme, com o braço firme, assim, e joguei a minha mão na frente, olhei meio pro lado. E atirei, um atrás do outro foi. Não teve intervalo entre os tiros, então? Não. Quantas balas é aquele 22? Porque eu atirei e na hora que eu parei de atirar, eu olhei, ele estava correndo já para dentro da casa. Eu até achei que eu tinha errado os tiros, porque ele estava correndo, mas daí eu já não queria mais nada com ele também, eu já estava em choque com aqueles tiros ali que eu di.
fiquei tremendo, nunca aconteceu isso comigo, nunca precisei fazer isso, não sou acostumado, não tenho treinamento, nada. Eu fiquei com medo também. Tava com medo. Entendi. Quantas balas que era o 22? Quantas balas que eu vi? Era 6 tiros. Beleza. Satisfeito, excelência? Os jurados têm alguma pergunta? Podemos encerrar? Para encerrar o interrogatório do réu. Vistos e examinados esses autos de processo crime número 9510, dígito 10.2019.8.16.0112, em que é o autor o Ministério Público do Estado do Paraná e réu Diego Fernando Debos, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, motivo fútil do Código Penal, razão do primeiro fato, e artigo 14 da Lei 10.826/2003, pelo segundo fato, em relação ao concurso material entre os fatos. Relatório. Tendo em conta já ter sido produzido o relatório detalhado do feito, que inclusive foi distribuído e disponibilizado aos jurados quando da sessão de julgamento, e a fim de evitar repetição desnecessárias e morosidade na conclusão dos trabalhos, a ele refiro no que tange ao relato da tramitação do feito. Já o relatório em plenário e a ordem dos trabalhos dessa sessão estão devidamente consignados em ata. Em suma, o processo e o julgamento tiveram seus trâmites regulares, sendo levado a julgamento nesta data, 29 de abril de 2021, o réu Diego Fernando Debos, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo. É a síntese do necessário. Votação em plenário. Não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida, passo a análise da votação em plenário. Efetuada a aquisitação, colhidos os votos proferidos e anotados no respectivo termo, os jurados, por maioria de votos, cuja contagem foi realizada conforme preconizado pelo artigo 489 do CPP, de forma a preservar o sigilo das votações, responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio qualificado pela existência de materialidade e autoria dos fatos imputados ao acusado. Lá do outro, os outros juízes leigos responderam negativamente ao quesito genérico de absolvição e negativamente ao quesito de homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Por fim, os jurados acolheram a incidência da qualificadora pelo motivo fútil. No que concerne ao crime de porte de arma, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, responderam afirmativamente pela ocorrência do delito, reconhecendo a materialidade e a autoria, e em seguida responderam negativamente ao quesito genérico de absolvição. Dispositivo. Nessas condições, resguardando o princípio constitucional que goza esse tribunal do júri, atendendo à decisão do soberano conselho de sentença, verifico que, por maioria de votos, os jurados entenderam pela condenação do acusado Diego Fernando Debos como incurso nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, na forma do artigo 69. Passo em seguida a realizar a dosimetria da pena segundo o critério trifásico na forma do artigo 59 seguinte do Código Penal e artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Com relação ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A conduta se mostra com culpabilidade já devidamente reprovada pela própria norma do tipo penal, não se mostrando acentuada de modo a influir o cálculo da pena. A análise dos antecedentes do acusado deve ser interpretada conjuntamente com o disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ou seja, condenação transitada em julgado que não configure reincidência. Analisando sua certidão de antecedentes criminais, verifica que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado, cito autos 1967, dígito 97.2012.8.16.0112. Porém, em razão que o acusado ainda estava cumprindo pena por esta condenação, configura reincidência e será analisada na segunda fase da aplicação da pena. No que diz respeito à conduta social do acusado, que é o seu comportamento no meio social, familiar e profissional, poucos elementos foram coletados a fim de comprovar eventual valoração negativa, motivo pelo qual considero neutro, do mesmo modo como a personalidade do agente. E a existência de processo judicial anterior em desfavor do réu já foi valorada na circunstância específica de maus antecedentes e será analisada na agravante de reincidência. Os motivos, embora repugnantes em razão do crime ter sido praticado por motivo fútil, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, utilizada por este juízo como fundamento para a pena a partir do mínimo previsto no parágrafo 2º do referido artigo, deixando de valorá-la negativamente a fim de evitar bis in idem. No que diz respeito às circunstâncias do crime, consignam que foram normais ao tipo penal, deixando de valorá-la negativamente. No que tange às consequências, verifique se não se confundem com as consequências naturais tipificadas no ilícito praticado, devendo ser analisada a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada, ou seja, a maior ou menor irradiação dos resultados para além do previsto pelo legislador ao fixar a pena em abstrato do crime. Neste contexto, consigo que o crime perpetrado pelo réu não foi além do esperado pelo tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-lo negativamente. No tocante ao comportamento da vítima, embora tenha elementos de que ela tenha saído da residência atrás do acusado,
a sua conduta não era motivo para o desfecho do caso, tanto que os jurados afastaram a incidência do homicídio privilegiado, razão pela qual entendo-o como neutro. Considerando na forma retrô a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Das agravantes e atenuantes. Verifico a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º do Código Penal, em razão da confissão espontânea do acusado. Ainda que a confissão foi qualificada, eis que suscitada a violenta emoção para a prática do delito, conclui-se que a sua versão pode ter influído significativamente na condenação pelo Conselho de Sentença. Por outro lado, verifique-se também a presença de uma agravante prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, eis que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado. Eu cito o número do processo. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Considerando a existência da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, compenso-as, permanecendo a pena no seu mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. As causas de aumento e diminuição de pena. Não incidem causas especiais de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torna definitiva a pena pela prática do crime de homicídio, no quanto de 12 anos de reclusão. Crime do artigo 14 da Lei 10.826, das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Faço as mesmas considerações, doutor? Me dispensa a leitura detalhada. Ficou a pena fixada no mínimo legal, doutor? Tá? 2 anos de reclusão e multa no patamar de 10 dias multa. Tá? A reincidência, na verdade, a existência no processo também vai ser considerada como reincidente e não como maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente. No que tange as agravantes e atenuantes, a mesma situação, a confissão, levei em consideração, e também a agravante da reincidência, mas compensei as duas também, ficou fixado em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Também não incide em causa de aumento e diminuição de pena, então a pena definitiva para o crime de porte ilegal de arma ficou em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Do concurso de crimes. Em razão de que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação, decorrendo de desígnios autônomos, o acusado praticou mais de um ilícito, que inclusive se consumaram em momentos distintos, o que impõe-se o reconhecimento do concurso material entre as infrações penais na forma do artigo 69 do Código Penal. Assim, soma as penas corporais ora aplicadas, resultando a pena definitiva em 14 anos de reclusão e 10 dias multa. Do valor da multa, levando em consideração os parâmetros fixados pelo artigo 49 e 50 do Código Penal, bem como a ausência de elementos probatórios que indiquem maior capacidade econômica do réu, a pena de 10 dias multa deverá ser calculada sobre 1/30 do valor do maior salário mínimo vigente na época dos fatos. Do regime de cumprimento de pena. Na forma prevista no artigo 42, caput do Código Penal, deverá ser descontado da pena definitiva imposta ao condenado o período em que permaneceu segregado cautelarmente. No caso em apreço, verifica-se que o réu enquanto preso cautelarmente é 1 ano, 4 meses e 2 dias. Portanto, esse período deve ser detraído da pena total para fins de fixação do regime inicial, questão que será analisada pelo juiz da execução penal. Contudo, não altera a conclusão do regime fechado, doutor, em razão do quanto, tá? Que a redução não vai baixar a menos de 8, e em razão da reincidência também. Tá? No mais, tendo em vista que o delito foi praticado com emprego de violência contra a pessoa em razão do quanto da pena fixada, desde substituir a pena por privativa por restritiva de direito, a mesma coisa para a suspensão condicional da pena em razão do quanto. Disciplina da apelação. O réu respondeu ao processo cautelarmente segregado, tendo em conta a condenação pelos jurados, cujo veredito é soberano e que somente robusteceu a formação da sua culpa e vulnerou a presunção constitucional de não culpabilidade. Além da pena aplicada, deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado. Verifico estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme o artigo 4921, a linha E do CPP, sendo salutar a manutenção da segregação cautelar do condenado, ante a persistência dos motivos ensejadores de sua decretação originária e de suas prorrogações, as quais refirem reforço de argumentação, entendendo-a necessário também para garantir a aplicação da lei penal e o cumprimento da decisão dos tribunos, bem como o resguardo da ordem pública da localidade em que praticado o delito, aliado ao fato que o réu possui uma condenação criminal transitada em julgado em fase de cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual recomendo ao acusado Diego Fernando Debos ao estabelecimento penal em que atualmente se encontra. Peço guia provisória, de recolhimento provisório, e recomendo o seu réu na prisão de 5 anos. Posições finais. O artigo 397, inciso 4º do CPP, determina que na sentença o magistrado deve fixar valor mínimo a título de reparação de danos causados pelo réu. Verifico que, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público pugnou pela sua fixação em favor dos sucessores da vítima, tendo o pleito sido submetido ao contraditório. Contudo, doutor, como não houve debate sobre o tema, né, tanto no plenário quanto no processo, considerando que não há elementos para fixação de indenização nesse momento, deixe de fixar o valor da reparação dos danos causados pelo réu e aos sucessores da vítima, sob pena de lesão ao princípio do contraditório da ampla defesa, por lugares do devido processo legal.
Okay? Comunique seus familiares da vítima, na forma do artigo 201, parágrafo 2º do CPP, condena o réu ainda a pagar as custas processuais na forma do artigo 804 do CPP. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral as peças seguidas de recolhimento e remete seus autos ao contador judicial para calcular as custas processuais. Dou presente por publicado em plenário às 16 horas e 36 minutos e intimados os presentes registros, cumpre-se as demais disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 29 de abril, Dionísio Otínio Júnior, juiz substituto. Essa é a decisão. Estão todos liberados. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.